então celebrando o segundo domingo depois de Pentecostes. Começamos um novo tempo litúrgico, com esse tempo que vai até o Advento, portanto até o final do ano litúrgico. Agora começamos o ciclo comum, o ciclo que se dá depois da festa de Pentecostes. Para nós, Pentecostes é um divisor de águas. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, começa-se então o tempo da igreja. Agora, nosso já está à direita do Pai, enviou o Espírito Santo aos apóstolos e a nós e a sua igreja. E agora então é o tempo da igreja. Por isso, a igreja se reveste de cores verdes, que é a cor que lembra, que evoca a esperança na vida eterna. É a âncora que nós lançamos já na eternidade e que nos dá a segurança, que nos encaminha, que nos dá exatamente a firmeza, mas também a certeza do céu e de todas as graças que nosso Senhor vai nos conceder, né? Através da virtude da esperança. Nós esperamos já, aqui e agora, o que acontecerá um dia no amanhã, na eternidade. Então, o verde, mesmo na natureza, ela nos lembra, a cor verde nos evoca a vida. Onde há verde, há vida. Por exemplo, no deserto não tem verde, porque não tem os meios indispensáveis para a existência da vida, não é? O verde nos lembra, além disso, portanto, também por uma analogia, a vitalidade espiritual, a ação da graça de Deus em nós. Por isso esse tempo todo vai ser até o Advento de cor verde. É o tempo da graça do Espírito Santo da igreja. Muito bem. No segundo domingo depois de Pentecostes, nós providencialmente, a liturgia da igreja coloca-nos esse evangelho, dessa parábola, que Jesus conta aos fariseus, e que tem um significado, portanto, de mostrar à primeira vista, que eles foram rejeitados, eles foram rejeitados porque eles rejeitaram a graça, né? Os judeus, o povo escolhido por Deus, não aceitou o convite para o banquete, que é celebrar as bodas com o Filho de Deus. A festa de casamento que o pai celebrou, mandou celebrar por conta de Jesus, que se encarna, que se faz um de nós, se torna o esposo das nossas almas, e muitas vezes nós rejeitamos esse convite para esse banquete, que é, em última análise, o banquete do céu. Essa comparação da eternidade com um banquete, uma ceia, é muito comum na Sagrada Escritura. A felicidade de uma ceia, de um banquete, a alegria de estar entre pessoas amigas, familiares, os amigos se banqueteando, é imagem, claro, como toda imagem, fica muito aquém da realidade, né? Mas é um símbolo do que é o céu, do que será a felicidade do céu. É interessante que cada qual dá as suas desculpas, né? Poderíamos pensar em cada uma dessas 3 desculpas que nós acabamos de ouvir no Evangelho. O sujeito que comprou um terreno, uma quinta, não podia ir para a festa. O outro que comprou lá uma junta de boi e ia experimentar, então também pediu escusas. E por fim, o terceiro que se casou, deu uma desculpa mais ainda à altura, porque estava com compromisso com a sua esposa, estava com a sua família. Cada qual dá as suas desculpas. Mas todas as desculpas, que são o resumo de todas as nossas desculpas que nós podemos dar para Deus, para a gente não se aproximar dEle. Por exemplo, a desculpa daquela pessoa que não tem a fé firme, diz: será que Deus existe? Então para que eu vou seguir uma religião? Para que eu vou cumprir esses mandamentos se eu não sei se Deus existe? É uma desculpa. Ou outro diz: mas é muito difícil praticar os mandamentos, porque quem pode viver desse jeito, como a igreja pede? Não é? Quem pode praticar os mandamentos da lei de Deus no mundo tão desonesto? Então, se a gente for desonesto um pouquinho, se a gente for também trapacear nos nossos negócios um pouquinho ali, acolá, se for mais esperto nas coisas, não tem problema. Então, cada qual dá a sua desculpa para não ir para a festa. Mas nós nos esquecemos, todos esses se esquecem, de que não se trata de uma coisa ruim, se trata de um banquete, se trata do céu, se trata da felicidade eterna.
Então, o convite que Deus faz para essa festa de casamento é um convite para sermos felizes para sempre. Só que o grande problema é, se nós submetemos a nossa vontade, a nossa razão, o nosso modo de ver ao modo de ver de Deus. Queremos construir uma felicidade ao nosso modo. E tudo está em deixar o nosso modo de ver para passarmos a ver ao modo de Deus. Porque esse é o modo que nos leva à verdadeira felicidade. Quando, por exemplo, a gente busca nas coisas do mundo, nos atrativos mundanos, né? Nos prazeres, nas honras, nos status, nas coisas efêmeras do mundo. A felicidade, a princípio, nós temos até uma satisfação. Mas logo depois que fazemos aquilo que nosso instinto, nossa tendência humana, carnal, fisiológica pede, logo nós nos constatamos num vazio, que é o vazio de estar longe de Deus. É aquela mesma atitude que o filho pródigo, ele achou que pedindo os bens dos pais, por seu pai, ele seria feliz com a liberdade e com o dinheiro. E ele assim fez, mas ele não foi feliz. Não é? Por quê? Porque dentro de nós, não bastam as coisas materiais para nos saciar. Não basta termos dinheiro, não basta termos saúde, não basta ter bem-estar, não é para sermos felizes. Há muita gente que tem tudo isso e é infeliz. Por quê? Porque nós somos criados para o céu. Dentro de nós existe uma sede de infinito, que só é saciada quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Aí nós temos paz. Então são duas coisas que nós temos que lembrar. A princípio as coisas do mundo elas brilham, elas são sedutoras, são atraentes. E é por isso que a maioria das pessoas buscam as coisas do mundo. É uma busca da felicidade também, mas é uma felicidade falsa. Semelhante à droga. Não é? A pessoa que está se drogando, ela está buscando a felicidade. Mas aquela felicidade vai lhe destruindo, vai lhe corroendo por dentro, vai lhe estragando. Não é? Até mentalmente, não é? Neurologicamente e assim por diante. De outro lado nós temos as coisas de Deus, que é mais difícil, que é mais árduo, que não é atraente, que é um bem que nós temos que conquistar à custa da nossa própria renúncia, muitas vezes. Mas depois a consequência é a paz, a consolação, a tranquilidade de consciência. E ali o homem tem repouso. Me vem à memória a história do Antigo Testamento, de Eli e de Samuel. Não é? Eli era um sacerdote que tinha 2 filhos, que também eram sacerdotes. Os 2 filhos de Eli, eles roubavam as coisas que as pessoas ofereciam no templo para Deus. Eles não achavam em Deus a consolação, mas achavam consolação nas coisas do mundo. Então eles eram sacerdotes, mas eles roubavam as coisas lá para eles saciarem, para comer e tal. Eli, sabendo disso, pai dos 2 sacerdotes, ele era sumo sacerdote, né? Ele era fraco. Ele não era um homem diligente, ele não corrigia os seus filhos. Pois bem, Deus suscitou então um outro sacerdote, filho de uma mulher estéril, a Ana, que ia ao templo pedir a Deus que lhe desse um filho. Porque no Antigo Testamento, também no Novo, né? Ter posteridade, ter filhos, era um sinal da bênção de Deus. É um sinal da bênção, né? E a Ana ia todos os dias no templo rezar, chorar ali. Deus ouviu a sua oração e lhe deu Samuel. E ela tinha feito um voto. Se ela ficasse grávida, ela ofereceria a Deus no templo o seu filho. Olha que interessante a ideia, né? Ela não era uma ideia egoísta. Ela não queria o filho só para si. Ela sabia que ter um filho, ela queria ter um filho, ser abençoada, mas ela até oferecia esse filho a Deus depois. E assim foi feito. Deus ouviu a oração dela e ela teve Samuel. E ela foi entregar o Samuel para Eli, aquele sacerdote que tinha os 2 filhos maus. Sacerdotes também, mas maus. O Samuel, ele buscava desde pequenino as coisas de Deus. Ele não buscava as consolações, o consolo do seu coração, a sua alegria, não estava nas coisas do mundo. Não estava lá na comida, como os outros sacerdotes, como aqueles 2 sacerdotes filhos de Eli, mas estava em escutar a Deus. E ele chegava até dormir em paz.
Tanto que uma vez ele estava dormindo e Deus o chama: Samuel, Samuel. E ele acorda, ele vai até o Eli, que estava lá perto dele no outro quarto, né? O sumo sacerdote fala: o senhor me chamou, eis-me aqui. Eu falei: não te chamei, estou dormindo. Volta a dormir, menino. Aí ele volta a dormir, mais uma vez, depois que ele adormece, ele escuta a voz de Deus: Samuel, Samuel. Aí ele acorda e vai até o Eli. Eu falei: o senhor me chamou? Eu estou aqui. Eu falei: não, o Eli já era de idade, né? Volta a dormir. E pela terceira vez aconteceu isso, ele voltou até Eli e disse assim: olha, se alguém te chamar, diz assim: eis-me aqui, porque é Deus querendo falar contigo. E aí ele foi, aconteceu que Deus o chamou, e ele então conversou com Deus: eis-me aqui, fala que o teu servo escuta. Veja, Samuel era capaz, diz São Gregório Magno, de dormir em paz. Por quê? Porque ele buscava a vontade de Deus, a consolação nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. Tudo isso para falar do quê? Do valor da Eucaristia. Muitas vezes nós preferimos tantas consolações, tantas coisas do mundo, tanto pecado, tantos vícios, e achamos que vão ser felizes assim, e deixamos e abandonamos a comunhão. Esquecemos que esse é o pão descido do céu. Esse é o grande convite que Nosso Senhor faz para nós, para que a gente se aproxime dele, do seu coração. O coração de Jesus, que é uma fornalha ardente de caridade. Se às vezes a gente estiver cansado, sem gosto pelas coisas de Deus, se as coisas se estivermos caído na rotina, não é? na falta de entusiasmo pela vida, no tédio, vamos buscar em Jesus consolo para a nossa alma. É bom sinal se nós sentimos isso, porque é sinal que a gente está buscando consolo nas coisas erradas. Busquemos em Jesus, façamos bem a nossa comunhão, confessemos nossos pecados para que recebamos bem Jesus na comunhão, participemos com devoção e mais vezes a miúde da Santa Missa, nesse mês de junho, que é o mês eucarístico. Procuremos fazer mais a nossa adoração, uma visita ao Santíssimo. Contava na missa das 7, que em certo lugar do mundo, existe um senhor que vem todos os dias na igreja. Ele para o seu carro e vai ali, não tem ninguém na igreja, e faz a sua visita ao Santíssimo. Que bonito ver isso, é um ato de fé. Aquele homem ajoelhado diante de Jesus. Naquele lugar onde ele mora, talvez ele seja o homem mais com poder aquisitivo maior, ou até mesmo na região onde ele está, mas ele não se esquece de que o homem, ele só é feliz estando de joelhos diante de Jesus. Vamos fazer como aquele senhor, vamos fazer isso, vamos imitar, vamos pedir a Jesus que sacie a sede de felicidade que há dentro da gente, e não nas coisas do mundo, mas junto do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio